Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos falar mais um pouquinho sobre o calvinismo. Você conhece a mensagem calvinista, não conhece? Esse vídeo é para quem conhece. Você que é calvinista ou não, não sei quem está assistindo, mas tomara que mais calvinistas estejam assistindo esse vídeo. Você que é calvinista, você já parou para pensar como que você iria evangelizar uma pessoa? Vamos só recapitular o que é o calvinismo. O calvinismo ensina que Jesus não morreu por todo mundo, João 3,16. Ele morreu somente pelos eleitos, expiação ilimitada, é um dos 5 pontos do calvinismo. Embora muitos não acreditem em todos os pontos, nos 5, acredita nesse. Jesus não morreu por todos, porque se Jesus tivesse morrido por todos e todos não se salvassem, Deus perderia o seu poder, não seria mais soberano. Então ele escolheu aquele por aqueles a quem ele iria morrer, e outros ele não quis salvar essas pessoas. Existe a questão do chamado interno, do chamado externo, que eles mesmos inventaram isso. Chamado externo é onde Deus chama toda criatura. Pregar o evangelho, ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas o chamado interno é só naqueles a quem Deus quer operar e salvar. Vasos de honra. Os outros são vasos de ira. Essa é a mensagem calvinista do jeito que ela é, sem torcer nada. Então Jesus não morreu por todos os homens, mas pelos eleitos. Inclusive a própria doutrina, ela se torna parâmetro para decidir aonde que o texto está falando de eleitos e aonde que ele não está. Paulo fala que é da vontade de Deus, que todos os homens se salvem e nenhum se perca. Pedro ou Paulo falou isso? Eu acho que foi Pedro. 2 Pedro? Não lembro bem. Mas eles falam que todos os homens não pode ser todos, tem que ser os eleitos. Paulo também fala, 2 Timóteo, se eu não me engano, que Jesus se deu a preço de redenção por todos. Mas não é todos, são os eleitos. Então, onde está escrito todos os homens, eles têm, a doutrina calvinista seria o parâmetro para falar onde é os eleitos e onde não é. Aonde está escrito mundo, eles escolhem aonde que mundo são os eleitos e não. Onde está escrito todos eles que escolhem isso. Em Romanos 3, diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E esse todos são todos os homens da face da terra. E eu concordo. Mas eles dizem que aí eles afirmam que esse todos é todos os homens. Mas quando Deus quer salvar todos os homens, não é da vontade que nenhum se perca, mas que muitos alcancem a salvação, aí esse todos já não seria todos os homens. Essa é a mensagem calvinista. Então, quando um calvinista vai evangelizar uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, ele vai ter que mascarar a mensagem e mentir para a pessoa. Presta atenção se o que eu estou falando não é verdade. Você vai julgar. Você não precisa acreditar em tudo que eu estou falando. Você vai julgar. Você já ouviu mensagens do Hernandes Dias Lopes, do Augusto Nicodemos, o homem que as pessoas amam, os calvinistas? Você já ouviu mensagens de Americano, do José Mabessa, esse é o nome dele. Você já ouviu essas mensagens? Então você sabe que o que eu estou falando é verdade, sem ironia nenhuma. A pessoa vai ter que chegar um calvinista vai ter que chegar para uma pessoa ao evangelizar. Eu estou falando de uma pessoa que não tem conhecimento do evangelho. As pessoas que têm conhecimento do evangelho, eles não vão precisar mascarar a mensagem, eles apenas vão deturpar muitos textos das escrituras, escolher uns textos, anular outros, alinhar todos eles e apresentar o evangelho de Deus. Eles falam que o calvinismo é o evangelho de Deus. Então, quando Paulo fala em 1 Coríntios 15, que ele estava ali pregando o evangelho de Deus, e que aquele que crê no evangelho e permanecer da maneira que ele pregou será salvo, se o calvinismo é o evangelho de Deus, se eu não crer no calvinismo, no caso eu não seria salvo? Eles vão falar, não, Luiz, claro que não é assim também as coisas. Então o calvinismo não pode ser o evangelho de Deus. O evangelho de Deus é que o apóstolo Paulo pregou. Então, se eu crer no evangelho que Paulo pregou e nele permanecer do jeito que ele pregou, eu serei salvo. É isso que um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo escreveu, certo? Um calvinista chega para uma pessoa e vai falar, olha, Deus tem um plano de salvação para você. Ele um dia enviou seu filho e morreu pelos seus pecados. Na hora, na mente do calvinista, vai vir, poxa, mas
Jesus morreu pelos pecados do eleito, e eu não sei se esse é um eleito. Mas eu tenho que pregar a toda criatura. Mas ele está mentindo. Ele afirmou para a pessoa, Jesus morreu pelos seus pecados, porque quando você vai evangelizar uma pessoa, qual é o ponto principal da evangelização? Qual é o tema central de toda a Bíblia? O sacrifício de Jesus. Está em Gênesis, está em Gênesis, eu digo, na Torá, está nos profetas, está nos Salmos, está em Apocalipse, o sacrifício de Jesus, por várias maneiras de se pregar, sombras, realidades, figuras, tipologias. É o sacrifício de Jesus. Não tem como pregar a salvação sem o sacrifício de Jesus. O sacrifício dele é onde ele morre e derrama sangue para a redenção. Então você chega para uma pessoa, um calvinista chega, e ele vai ter que mascarar a mensagem, e é mentira o que ele está falando. Porque jamais vai poder evangelizar com a mensagem calvinista. Eu vou mostrar 2 tipos de evangelização. O calvinista chegou para uma pessoa e falou, Jesus morreu pelos seus pecados, para você se arrepender dos seus pecados, abandonar essa vida e receber a vida de Deus, a vida eterna. Mas a pessoa não sabe se ela é eleita. Aí a pessoa pode dizer, Jesus morreu pelos meus pecados? Aí o calvinista, sim, mas ele está mentindo. Ele não sabe se a pessoa é eleita. É uma mensagem mascarada, mentirosa, onde ele mesmo minimiza as coisas que vêm na sua consciência. Ou nem faz isso, porque o calvinismo já chegou a afetar a sua consciência. É um vírus malicioso. Já chegou a infiltrar em todos os pensamentos. Agora, se o calvinismo é uma mensagem de Deus, ela não deve ser mascarada e nem ocultada. Você deve pregar ela pura do jeito que ela é. Então, se eu quero ser um calvinista fiel à própria mensagem que eu prego, sem ironia, eu devo chegar para uma pessoa e dizer, Deus tem um plano de salvação para a sua vida. Talvez. Aí a pessoa vai dizer, como talvez? Eu sei, eu já ouvi que Jesus morreu pela humanidade e tal, mas ainda não chegou a minha hora. Aí você vai dizer, não, não é assim que se pensa. A oportunidade está aí, o evangelho está sendo pregado. Jesus morreu por um grupo chamado de eleitos. Eu não sei se esse é você. É assim a mensagem pura, porque segundo Hebreus 6, um homem foi participante do Espírito Santo, da boa palavra, dos poderes do mundo vindouro, e tem mais 2 pontos, esqueci agora, mas só de falar que foi participante do Espírito Santo, gente, boa palavra, poderes do mundo vindouro e tudo mais. Não quer dizer que são somente aqueles 5 pontos que o escritor de Hebreus citou, foi participante do próprio Deus. Mas caiu, é impossível renovar essa pessoa para a salvação. Já que salvação não se perde, segundo o ponto calvinista, vida eterna não se perde, então eles dizem que essa pessoa, inclusive é uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, limpinha dele, diz que essa pessoa nunca foi salva, nunca nasceu de novo. Aí tem aquela historinha, você já viu aquela pessoa que entra na igreja, vira membro, aí vira diácono, sobe para presbítero, vai para evangelista, sobe para pastor, passou por uma hierarquia humana, totalmente humana. Prega o evangelho durante anos e depois se desvia. Alguém poderia falar, isso é prova que a vida eterna se perde. Será que é assim? Diz o Hernandes Dias Lopes. Se não vejamos. Aí ele fala assim, se não vejamos. Sempre ele fala assim. Aí ele vai deturpar Hebreus 6 por 1 João 2, textos semelhantes a este. Vai deturpar Hebreus 6, mas só tonto que vai acreditar nisso. Aí ele vai dizer, olha, essa pessoa nunca nasceu de novo. Porque, senão, não teria se desviado. Então não dá para saber, não é verdade? Não dá para saber. Às vezes uma pessoa passa anos no evangelho e se desvia. Às vezes ela passa alguns anos, não tanto, 2, 3 anos, e vai para o mundo. Aí as pessoas que acompanhavam, que são calvinistas, vai dizer, nunca nasceu de novo. Na verdade, nunca foi salva. Mas aí passa mais 2 anos ou 3, Deus chama essa pessoa e ela vem e permanece. O que o calvinista vai dizer? Agora sim, pode ser que... sempre pode ser, nunca vai poder afirmar. Como é que a pessoa vai ter certeza? Se você afirmar com certeza, não, Deus te chamou, olha só a vida exemplar dessa pessoa, tem a vida eterna. E no futuro ela está no mundo. Então é uma coisa que não tem lógica, né? Então a mensagem limpa que eu deveria pregar se eu sou calvinista é dizer a verdade.
Deus morreu por um grupo de pessoas. Não sei se por você. Você está recebendo agora o chamado externo. Pode ser que você não seja eleito. Só você vai saber se você vai receber um chamado interno ou não. Deus está te chamando. Ele não morreu por todos. Não sei se morreu por você, mas eu tenho que pregar. Prega essa mensagem. Vai evangelizar com isso? Não é o evangelho de Deus? Você tem que pregar a verdade. Aí a pessoa vai dizer, peraí, Deus não morreu por todos? Pode ser que Deus morreu por mim e não pelos meus pais? Você tem que pregar a verdade. Pode ser. Mas nós não somos pecadores, não estamos na mesma situação? Está. Mas por que eu? Ou por que eu não e os meus pais sim? Ou o meu irmão sim e eu não? Por que esse é o evangelho? O calvinista vai dizer, bom, isso é soberania de Deus. É o seu decreto. Aí a pessoa diz, mas Deus não poderia salvar todos? O calvinista vai dizer, poderia. Porque ele pode tudo, né? Não posso dizer que ele não pode salvar todos. Aí a pessoa ímpia, com mais juízo mental, vai dizer, mas por que ele não salvou a todos? Porque Deus não quis, vai responder o calvinista. Você sabe o que um ímpio vai dizer, se você for evangelizar com essa mensagem calvinista? Ele vai falar, vai para os quintos dos infernos com essa mensagem. Seu doido. É isso que um ímpio vai dizer. E no julgamento divino de Deus, na justiça de Deus, esse ímpio vai estar sendo mais justo e prudente do que o calvinista que foi evangelizar. Mas um calvinista jamais vai evangelizar uma pessoa com essas palavras que ele prega como sendo o evangelho de Deus. Ele vai mascarar a mensagem. Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus quer salvar a sua vida. Ele tem um plano para você. Mas a pessoa não sabe. Não pode falar Jesus morreu pelos seus pecados. Não deveria. Poder pode, quer ser hipócrita, vai fundo. Vai em frente. Mas deveria falar Jesus morreu pelos eleitos. Você tem que ver se eu também quero observar, todos vão observar se você é um eleito ou não. Só você vai saber. E eu não posso dizer que você é um eleito, porque no futuro você pode se desviar. Essa é a mensagem calvinista. Não fiz ironia, embora pudesse ter feito, não torci nada, e vocês vejam que isso jamais vai tocar no coração de uma pessoa. Agora, como que uma mensagem dessa pode chegar na mente de pessoas que já creem em Jesus e convencer elas de que esse é o evangelho de Deus? São pessoas que já têm o coração inclinado para o mal, que estão envolvidos em pecados ocultos. Porque para uma pessoa crer que isso é justo, ela tem que ter um nível de entendimento muito infectado. Ela não deve saber o que é justiça. E a mensagem calvinista vem com aquela cara de a mensagem calvinista não se gloria, porque não é por obras. Não é por qualquer tipo de obra. Não estou falando só de obras da lei, como Paulo está falando. Estou falando de qualquer tipo de coisa. A mensagem calvinista tira toda a glória do homem e coloca toda a glória para Deus. E quem é que se gloria o tempo todo por ter sido eleito? É incrível, né? Então veja que essa mensagem calvinista é um terrorismo. Então, analisa se o que eu estou falando não é verdade. Você evangelizaria uma pessoa com esse tipo de mensagem, se é o evangelho de Deus? Eu creio que não. Você não conseguiria. Então você vai ter que mascarar a mensagem e mentir para a pessoa. E para você mesmo. Mas Deus está vendo isso. E isso vai entrar em julgamento. Tá bom, irmãos? Esse era o vídeo de hoje. Pensa nisso. Comenta aí. Pode comentar se você não concordou. Pode comentar mesmo assim. Só seja educado. Porque não vi pessoas mais mal educadas do que calvinistas até hoje. Tá bom, irmãos? É isso daí. Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe e até os próximos vídeos.